Bom, vamos lá, pessoal. A questão 7 aqui, ela diz o seguinte, ó. A esfera de massa m cai de uma altura h verticalmente ao solo, partindo do repouso. A resistência do ar é desprezível. A figura a seguir representa essa situação. Sendo t o tempo de queda e g o módulo da aceleração da gravidade, o módulo da quantidade de movimento linear da esfera quando atinge o solo é... Então ele quer o módulo da quantidade de movimento linear da esfera quando atinge o solo. Ou seja, o módulo da quantidade de movimento, né? O módulo do momento linear. Então ele quer saber, para a gente descobrir essa quantidade de movimento, a gente precisa de massa e velocidade. A massa está aqui. Então nosso problema, na verdade, é descobrir qual a velocidade com que essa esfera vai cair até o solo. E isso em função do h e do t, né? Eu quero saber a velocidade. Então vamos lá, como é que eu posso descobrir essa velocidade? Maneira mais rápida, conservação de energia. Já que ele disse que não tem resistência do ar, então o sistema é conservativo. E sendo um sistema conservativo, a gente pode dizer que o que ela tem de energia aqui em cima, ela vai ter aqui embaixo, porque a energia se conserva. Aqui em cima ela está parada, então ela só tem energia potencial gravitacional. Vai chegar aqui embaixo, perdeu toda a energia potencial gravitacional e ganhou energia cinética. Então a energia cinética com que ela chega lá embaixo, mv² sobre 2, é igual à energia potencial gravitacional que ela tinha lá em cima. Aí eu vou cortar as massas e vou descobrir que a velocidade ao quadrado é igual a 2gh. Então a velocidade com que ela chega ao solo seria a raiz de 2gh. Então essa seria a velocidade com que ela chega ao solo. E a quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então a quantidade de movimento ela pode ser calculada como massa vezes velocidade, raiz de 2gh. Pronto, essa é a quantidade de movimento dela quando ela chega lá embaixo. Vamos ver se tem essa resposta? Vamos dar uma olhadinha nas respostas. Ó, as respostas envolvem a grandeza tempo. Então a gente tem aí a grandeza tempo envolvida. Então vamos tentar pensar em alguma maneira de envolver a grandeza tempo. O que a gente pode pensar? Bom, se essa esfera desceu, é porque alguma força puxou ela para baixo. Essa força é o peso, que vale mg. E esse peso agiu durante o tempo de queda, que é esse tempo t aqui. Quando eu tenho uma força agindo durante um tempo, eu tenho um impulso, que é igual à variação da quantidade de movimento. Então eu pensar que ela aqui em cima tinha quantidade de movimento zero e aqui embaixo vai ter essa quantidade de movimento, é a mesma coisa que pensar que a força-peso realizou um impulso e que esse impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Então eu poderia pensar que o impulso é igual a força vezes tempo. Então esse impulso seria igual à força, que é o peso, mg, vezes o tempo, que é t. Essa é uma outra maneira. Então poderia ser isso aqui ou poderia ser isso aqui. Tanto faz. Então pode ser mgt ou m raiz de 2gh. As duas coisas dariam resposta. Vamos ver se tem essa resposta? Também não tem essa resposta. Tem. MGT tem. Tá aqui, ó. Tá aqui exatamente na letra D. Essa é a resposta correta. Vamos à questão 8. Ó. Considere duas massas iguais penduradas por uma corda flexível e inextensível que passa por uma polia presa ao teto. Desconsiderando todos os atritos, de modo que as massas possam subir ou descer livremente, e considerando nesse arranjo a situação em que uma das massas está subindo com velocidade constante, é correto afirmar que o módulo da soma vetorial dos momentos lineares das massas é... Então olha só, pessoal, nós temos aqui essa situação, ó, uma roldana presa ao teto, dois corpos pendurados, esses corpos ambos têm a mesma massa m. Então esse cara tem massa m, esse cara tem massa m. Aí ele diz que um deles está subindo com velocidade constante. Então seria isso aqui, ó. Um deles está subindo com velocidade constante. Naturalmente, se um está subindo, o outro está descendo, né? E como eles estão presos por essa mesma corda, então naturalmente a velocidade com que um sobe é a mesma velocidade com que o outro desce. Então a quantidade de movimento desse cara é massa vezes velocidade, apontando para onde aponta a velocidade.
Então vou chamar esse cara aqui de corpo 1, vou chamar esse cara aqui de corpo 2. O que seria a quantidade de movimento do corpo 1? Seria isso aqui, ó. Um vetor vertical para cima, da mesma forma que a velocidade, e com a massa valendo mv. Então essa aqui é a quantidade de movimento do corpo 1. Agora vamos ver a quantidade de movimento do corpo 2. Vai ter que acompanhar a direção e o sentido da velocidade também, então vai ser isso aqui. Né? E valendo também mv, massa vezes velocidade, da mesma maneira que o outro, né? Então mv, e ele é a quantidade de movimento do corpo 2. Ele quer a soma vetorial dessas duas quantidades de movimento. Ora, são dois vetores que têm a mesma direção, sentidos contrários e mesmo módulo. Quando eu somar os dois, eles vão se anular. Se eles vão se anular, a soma vai dar zero. Então, a resposta dessa questão é zero. Letra C. Questão 9. As agências espaciais americana e europeia desenvolveram um projeto para desviar a trajetória de um asteroide através da colisão com uma sonda especialmente enviada para esse fim. A previsão é que a sonda DART será lançada com a finalidade de se chocar em 2022 com o Didymos, um pequeno asteroide que orbita um asteroide maior chamado Didymos. Questão 9. Numa colisão inelástica da sonda DART com o asteroide Didymos, letra A. Aí ele fala sobre energia cinética e momento linear. Vamos lá. Colisão inelástica. Primeiro, se é uma colisão, se eu tenho dois corpos que colidem, e não há alguma força externa atuando sobre esses dois, então a quantidade de movimento tem que se conservar, independente do tipo de colisão que vai haver. Então, a condição para que haja conservação da quantidade de movimento, do momento linear, é a não existência de força externa. Então, eu tenho dois corpos, um sistema composto por dois corpos que vão se chocar. Tem algum outro corpo fazendo força ali nesses corpos? Não. Então, nessa colisão, a quantidade de movimento se conserva. E quanto à energia cinética? Aí depende do tipo de colisão. Na colisão perfeitamente elástica, ela se conserva. Na parcialmente elástica, ela não se conserva. E na inelástica, ela também não se conserva. Só que na inelástica, ela tem uma perda máxima. Essa é a diferença da parcialmente para perfeitamente inelástica. Tudo bem? Então, nesse caso, como foi uma colisão inelástica, eu entendi totalmente inelástica, ou seja, os corpos vão bater e vão grudar. Então, essa sonda ela vai bater no asteroide, vai grudar nele, vai passar a se movimentar junto com ele. Então, nesse caso, nós teremos a conservação do momento linear, da quantidade de movimento, mas não teremos a conservação da energia. Então a resposta certa está aqui na letra B. Ó. A energia cinética do conjunto não é conservada, já o momento linear é conservado. A resposta é exatamente essa que está aqui na letra B. Seguindo questão 10, em uma mesa de sinuca, as bolas A e B, ambas com massa igual a 140 gramas, deslocam-se com velocidades VA e VB na mesma direção e sentido. O gráfico abaixo representa essas velocidades ao longo do tempo. Então a bolinha A está com velocidade 10 e a bolinha B está com velocidade 6. Isso em metros por segundo, né? Após uma colisão entre as bolas, a quantidade de movimento total em quilogramas metros por segundo é igual a... Então percebe que ele não falou o tipo de colisão. Por quê? Porque é irrelevante. Se eu tenho só as duas bolas colidindo, não tem força externa. Se não tem força externa, a quantidade de movimento vai se conservar independente do tipo de colisão. Então, se eu souber qual era a quantidade de movimento antes da colisão, eu vou saber qual é a quantidade de movimento depois da colisão, porque tem o princípio da conservação da quantidade de movimento. Então, vamos lá. Antes da colisão, o que nós temos? Quantidade de movimento da bolinha A. Olha, eu quero essa resposta em quilograma metro por segundo. Então, a massa vai ter que ir para quilograma, 0,14, e a velocidade já está em metro por segundo, 10. Isso deu 1,4. Quantidade de movimento da bolinha B. A massa também é 0,14, só que a velocidade é 6. E 6 vezes 0,14 dá 0,84. Então a gente vai somar tudo e a quantidade de movimento total desse sistema vai ser igual à soma disso. 2,24 quilogramas metros por segundo. Você vai me perguntar, mas Maurício, não era para somar vetorialmente? Por que você saiu somando assim? Eu saí somando assim porque elas estão se movimentando na mesma direção, porque ambas estão sobre
uma mesa de sinuca e elas estão andando na mesma direção e no mesmo sentido. Como elas estão na mesma direção, já posso ignorar os vetores e trabalhar com sinais. Se está no mesmo sentido, então as duas com o mesmo sinal. Então é só somar. Deu 2,24. Esse 2,24 é a quantidade de movimento total do sistema antes da colisão. Mas não tem o princípio da conservação? Então depois da colisão vai continuar a mesma coisa. 2,24. Essa é a resposta, letra D. Um veículo de combate tem como armamento principal um canhão automático eletromagnético, o qual está municiado com 50 projéteis. Esse veículo se desloca em linha reta, inicialmente em velocidade constante sobre um plano horizontal. Como o veículo está sem freio descontrolado, o engenheiro sugeriu executar disparos a fim de reduzir a velocidade do veículo. Após realizar 10 disparos na mesma direção e no mesmo sentido da velocidade inicial do veículo, este passou a se deslocar com metade da velocidade inicial. Diante do exposto, a massa do veículo em quilogramas é, então ele deu a velocidade inicial, 20 metros por segundo, a velocidade do projétil ao sair do canhão e a massa do projétil. Então olha só, o que nós tínhamos inicialmente? Nós temos um veículo que vai sair dando tiro por aí. Então vou botar aqui para vocês, para ficar mais fácil aqui para a gente. Vamos botar o que nós temos antes, tá? Antes dos tiros acontecerem. Nós temos uma quantidade de movimento que seria massa vezes velocidade. O que é a massa? É a massa do canhão M mais os 50 projéteis que estão dentro dele. Olha aqui, ó, ele tem 50 projéteis, cada um com 2 quilos. Então só aqui nós temos 100 quilos de projétil. Então nós temos a massa do canhão mais 100 quilos de projétil, vezes a velocidade que é 20, tá? A velocidade que ele se movimenta antes dos tiros. Depois, o que acontece depois dos tiros? Depois dos 10 tiros, eu tenho quantidade de movimento do canhão, que vai ser agora a massa dele mais 40 projéteis de 2 kg, porque 10 foram atirados, então 40 projéteis de 2 kg dá 80 kg, com a velocidade que ele diz que é metade da inicial, então velocidade 10. Só que eu tenho também a quantidade de movimento dos projéteis. E esses projéteis estão andando no mesmo sentido em que o veículo andava. Então, o sinal da velocidade é o mesmo. Então, foram 10 projéteis, que dá um total de 20 quilos, cada um saindo com uma velocidade de 800 metros por segundo. Então, isso aqui vai dar 16 mil quilogramas metros por segundo, tá? Então, o total aqui da quantidade de movimento desse sistema depois dos tiros vai ser isso mais isso, né? Então, vai ser M mais 80, tudo isso vezes 10 mais 16 mil. Pelo princípio da conservação da quantidade de movimento, o antes e o depois tem que ser iguais. Então, vou igualar isso aqui com isso aqui. Igualando essas duas coisas, vai ficar assim, ó, M mais 100, tudo isso vezes 20 vai ser igual a M mais 80, tudo isso vezes 10 mais 16 mil. Agora é só desenvolver, né? Se quiser, dá para dividir tudo por 10, né? Então, vou cortar um zero daqui e um zero daqui. Aí vai ficar 2M mais 200 igual a M mais 80 mais 1.600. Passando M para cá, 2M menos M vai ficar M. Aqui eu já tenho 1.680 menos os 200 que vão para lá, 1.480. Pronto. Essa era a massa do veículo, 1.480 quilos. Vamos ver se tem essa resposta. 1.480 quilos está aqui, ó, na letra B. A lei de conservação do momento linear está associada às relações de simetrias espaciais. Nesse contexto, considere uma colisão inelástica entre uma partícula de massa m e velocidade v e um corpo inicialmente em repouso de massa igual a 10m. Logo após a colisão, a velocidade do sistema composto pela partícula e pelo corpo equivale a, olha só pessoal, colisão inelástica. A colisão inelástica é a mais fácil de resolver. Não precisa fazer gráfico, não precisa fazer nada. Ela é a mais fácil de todas. Você vai pensar, antes da colisão eu tinha quantidade de movimento da partícula, massa m, velocidade v. Quantidade de movimento do corpo, ele estava parado, então zero.
Quer dizer que o total, a quantidade de movimento do sistema antes da colisão era mv. Depois da colisão, o que aconteceu? Foi uma colisão perfeitamente inelástica. Se é inelástico, os corpos se juntam e viram uma coisa só. Então, depois da colisão, eu tenho uma coisa só, então vou botar direto a quantidade de movimento do sistema depois da colisão, massa 11m, que é m de um mais 10m do outro, então massa 11m, com uma velocidade que eu quero descobrir qual é. O antes e o depois tem que ser iguais pelo princípio da conservação. Então fica 11m que multiplica v', que é o que eu quero saber, é igual a m que multiplica v. Então esse m corta com esse m, e essa velocidade que eu estou procurando vai ser igual a v sobre 11, e pronto, está resolvido o problema. Resposta letra C. A figura mostra a trajetória de um projétil lançado obliquamente e 5 pontos equidistantes entre si e localizados sobre o solo horizontal. Os pontos e a trajetória do projétil estão em um mesmo plano vertical. No instante em que atingiu o ponto mais alto da trajetória, o projétil explodiu, dividindo-se em 2 fragmentos A e B, de massas MA e MB, respectivamente, tal que MA é o dobro de MB. Desprezando a resistência do ar e considerando que a velocidade do projétil imediatamente antes da explosão era VH, e que imediatamente após a explosão, o fragmento B adquiriu velocidade 5VH, com mesma direção e sentido de VH, o fragmento A atingiu o solo no ponto. Então, olha só, é um projétil que foi lançado, ele ia fazer um lançamento oblíquo. Se ele não explode, o que ia acontecer com ele? Ele ia fazer a trajetória parabólica e ia cair aqui, numa distância desse ponto, que seria igual a essa distância aqui. Ó. Essa distância aqui, né, 2D, então ele sobe até aqui, desce e cairia aqui, nessa mesma distância 2D. D daqui mais D daqui. Então ele faria essa trajetória até aqui normalmente, tá? Ele me disse que quando esse projétil chega aqui em cima, ele está com uma velocidade VH. Então ele tem uma velocidade horizontal VH que o faria cair exatamente aqui. Então se ele continuasse aqui, ele chegou aqui com a velocidade VH, uma velocidade horizontal para a direita, e ele completaria essa parábola caindo exatamente nesse ponto, a uma distância 2D do ponto 4. Tudo bem? Só que quando chegou aqui, ele explodiu, se dividiu em 2 partes. Sendo que essa parte A tem o dobro da massa da parte B. Então a parte B tem uma massa M, a parte A tem uma massa 2M. Quer dizer que o projétil total tinha massa 3M, né? A soma das duas. E aí, essa parte B, que tem massa M, foi para a direita, mesmo lugar que o projétil completo iria, com uma velocidade 5VH, uma velocidade 5 vezes maior do que esse projétil estava se movimentando. E aí ele quer saber, com base nessas informações, onde caiu a parte A. Se a parte B foi para a direita com uma velocidade 5VH, onde caiu a parte A? Tudo bem? Isso que a gente quer saber. Bom, ele podia perguntar também onde caiu a parte B, né? E seria fácil resolver pelo seguinte: o tempo que ele leva para descer independe da velocidade horizontal. Lembra disso? No lançamento horizontal, e daqui para frente é horizontal, é oblíquo até aqui, daqui para frente é horizontal. Então, no lançamento horizontal, a velocidade horizontal ela não influencia no tempo de queda. O tempo de queda é dado pela altura. Então, tanto faz se o projétil inteiro ou um pedaço dele, se for com a mesma velocidade, vai cair no mesmo lugar. Então, se esse cara anteriormente tinha velocidade VH e ele cairia nesse ponto, a uma distância 2D, com a velocidade 5 vezes maior, esse pedaço B, com a velocidade 5 vezes maior, leva o mesmo tempo para cair, mas cai 5 vezes mais longe. Então, se o projétil cairia aqui a uma distância 2D, esse ponto B aqui, esse pedaço B, vai cair numa distância 10D. 5 vezes essa distância aqui, ó, porque a velocidade é 5 vezes maior e o tempo de queda não muda, porque é a mesma altura, a mesma gravidade, é o mesmo tempo de queda. Mas a questão não é essa, eu quero saber onde vai cair o A. Então vamos lá. O que nós tínhamos antes dessa explosão? Antes da explosão, o que nós tínhamos era o seguinte, ó, um projétil inteiro que tinha massa 3m e que se movimentava assim, ó, para a direita, né, porque ele está no ponto mais alto do lançamento, com uma velocidade VH.
E o que eu tenho depois da explosão? Eu tenho um pedacinho de massa m que foi para a direita com uma velocidade 5vh. E eu tenho um outro pedaço de massa 2m que eu não sei o que aconteceu com ele. Eu preciso saber, para saber onde ele caiu. Então, antes da colisão, a quantidade de movimento é tudo horizontal, tá vendo? Se é tudo horizontal, não vou nem me preocupar com vetor. Vou botar sinal. Para a direita é mais, para a esquerda é menos. Então vamos lá. Antes da colisão, o que nós temos? Quantidade de movimento do sistema antes da colisão. Seria massa vezes velocidade. 3mvh. E o que nós temos depois da colisão? Quantidade de movimento do sistema depois da colisão. Temos a quantidade de movimento desse, que seria 5mvh, mais a quantidade de movimento desse, 2m vezes o v, que eu não sei qual é. A velocidade desse cara eu não sei ainda, preciso descobrir. Igualando o antes com o depois, princípio da conservação, eu vou igualar isso com isso, né? Então vai ficar 5mvh mais 2mv, isso é igual a 3mvh. Tem m em todos os termos, então vamos simplificar por m. Aí a gente pode passar esse 5vh para o outro lado. Então vai ficar aqui 2v, né? Vai ser, peraí que tá certo, 2v vai ser igual, aí eu passei aqui, ó, o 5vh foi para o outro lado, ficou menos 5, com mais 3 deu menos 2, menos 2vh. Então daqui eu concluo que a velocidade é igual a menos vh. Então o que eu descobri até agora é que esse corpo, o A, né, se não me engano era o A, que tem massa 2m, ele vai ter uma velocidade negativa, ou seja, ele vai para o outro lado com velocidade vh, que era a mesma velocidade do projétil. Então vamos voltar lá. O que eu descobri até agora? Que esse pedacinho, ele vai passar a ter uma velocidade vh para a esquerda. Assim, ó, a velocidade dele é vh para a esquerda. É a mesma velocidade que o projétil inteiro tinha para a direita, só que a dele é para a esquerda. Ora, se ele indo para a direita ia cair exatamente nesse ponto, ia percorrer uma distância 2d, indo para a esquerda com a mesma velocidade, ele cai também numa distância 2d. Então ele cai exatamente aqui, ó, no ponto de partida do projétil. Então alguém atirou esse projétil aqui e esse pedaço do projétil cai na cabeça da pessoa, cai no mesmo lugar, porque é a mesma velocidade, só que para o outro lado. Então percorre a mesma distância, só que voltando, né? Já que o tempo de queda seria exatamente o mesmo, porque só depende da altura e da aceleração gravitacional. Então esse pedaço de projétil A cairia no ponto 2. Vamos ver se tem essa resposta aí de cair no ponto 2. Vamos dar uma olhada. Tem lá na letra E. Então a resposta é exatamente essa aqui, letra E. Pessoal, dá uma atenção legal nessa 16 aqui, olha só. Considere a figura a seguir em que uma bola de massa m suspensa na extremidade de um fio é solta de uma altura h e colide elasticamente em seu ponto mais baixo com um bloco de massa 2m em repouso sobre uma superfície sem nenhum atrito. Depois da colisão, a bola subirá até uma altura igual a... Então, olha só, essa bolinha bate aqui, não tem atrito, esse corpo vai embora, é uma colisão elástica, perfeitamente elástica, e eu quero saber até que ponto essa bolinha sobe depois da colisão, tudo bem? Bom, então primeiro eu teria que saber com que velocidade ela chegou aqui embaixo, para depois trabalhar com a colisão, para depois saber que altura ela vai alcançar novamente. Então no primeiro momento seria uma conservação de energia, só que presta bastante atenção no que eu vou fazer para não ficar carregando um monte de letra. Dá uma atenção para mim, ó. Essa bolinha vai descer uma altura h, ela está parada, vai descer uma altura h e vai adquirir uma velocidade. Ainda estou pensando antes da colisão, tá? Então ela está com uma altura h, vai descer e vai ganhar velocidade. Quem troca altura por velocidade está trocando energia potencial gravitacional por energia cinética. Então vamos pensar nisso inicialmente. Vou botar aqui, ó, bolinha descendo. Tá? Ainda não estou pensando na colisão. Estou pensando só na bolinha descendo. Quando essa bolinha está descendo, eu estou pensando em conservação de energia.
Então a energia cinética que ela ganha nessa descida é igual à energia potencial gravitacional que ela perde nessa descida. As massas cortam, eu descubro que velocidade ao quadrado igual a 2gh, então a velocidade dela seria raiz de 2gh. Essa é a velocidade com que essa bolinha chega lá embaixo para colidir com o bloco, tá? Só que pensa só, eu vou ter que ficar carregando raiz de 2gh na colisão. Então vamos deixar isso aqui guardadinho? Vamos chamar a velocidade de v, mas já sabendo que a velocidade vale raiz de 2gh. Se a gente precisar, depois a gente usa, tá? Então vamos deixar isso aqui guardadinho. Se precisar, a gente vai usar. Deixa isso aqui guardadinho. Beleza. Esquece essa parte agora e vamos pensar na colisão. Vamos pensar agora quando essa bolinha vai colidir com aquele bloco. Então vou botar aqui para vocês que agora nós vamos trabalhar com a colisão. Beleza. Foi uma colisão perfeitamente elástica. E o que nós temos? Nós temos uma bolinha que tem massa m e que chegou com uma velocidade v, que vale isso aqui, mas eu não quero ficar carregando esse monte de letra, então vou botar v. E eu tenho um bloquinho que tem massa 2m e que está parado inicialmente, repouso. E vai haver uma colisão perfeitamente elástica. O que eu falei para vocês sobre colisões perfeitamente elástica, parcialmente elástica? Como é que a gente resolve isso? Vamos resolver isso na base do gráfico de velocidade. Então eu vou montar aqui um gráfico de velocidade para representar essa colisão. É a maneira mais rápida e mais prática de resolver isso aqui. Ó. Aqui vem a velocidade. Nem vou botar que é metro por segundo, tá, pessoal? Porque ele não me deu valores, eu estou trabalhando só com letra. Então não vou nem botar que é metro por segundo, não. Vou deixar só V mesmo. E aqui o tempo. E vamos lá. O que nós temos inicialmente, então? Ó, a bolinha, massa m, velocidade v. Então vou representar aqui a situação inicial, ó. Essa bolinha com velocidade v. Aqui assim. Tá? Antes da colisão, ela mantém a velocidade v até bater no bloquinho. E o bloquinho com velocidade zero. Bloquinho parado. Massa 2m, velocidade zero. Pronto, está aqui o bloquinho velocidade zero. Depois que a gente representa as velocidades iniciais, qual é o próximo passo mesmo? Descobrir a velocidade do centro de massa. E como é que descobre a velocidade do centro de massa? Temos que pegar a quantidade de movimento total aqui. Então vamos calcular essa quantidade de movimento total? Olha aqui, ó. Quantidade de movimento aqui, o que vai ser? Só desse, né? Porque esse está parado. Então a quantidade de movimento total é mv, porque esse aqui é zero. Para a gente saber a velocidade do centro de massa, a gente pega essa quantidade de movimento total, bota que é igual a massa total vezes a velocidade do centro de massa. Quantidade de movimento total é mv, massa total m mais 2m, 3m. Espera aí que deu uma travadinha aqui. Pronto. Então aqui seria 3m. E a velocidade do centro de massa que eu estou procurando. Essa massa corta com essa, e eu descubro que a velocidade do centro de massa é v sobre 3. Então, a velocidade do centro de massa vai ser v sobre 3. Vou marcar aqui, ó. Essa velocidade do centro de massa, v sobre 3. Faz aquela linha pontilhada, que representa a velocidade do centro de massa, v sobre 3. Aí você lembra que esses dois gráficos têm que se cruzar em cima dessa linha pontilhada. Sempre, eles sempre vão cruzar em cima da linha pontilhada. E até aqui não importa o tipo de colisão. Até aqui independe o tipo de colisão. O resultado seria esse, qualquer que fosse a colisão. Vamos ver se está batendo. Ó. A distância daqui para cá, ó, do v para o v sobre 3, é o quê? Do v para o v sobre 3. V menos v sobre 3. 2v sobre 3. E a distância desse outro aqui, ó, do 0 para o v sobre 3, v sobre 3. Então essa distância é o dobro dessa, porque esse cara tem o dobro da massa desse, tá perfeito. O centro de massa está 2 vezes mais perto do bloco do que da bolinha, porque a massa do bloco é o dobro da massa da bolinha. Então tá tudo perfeito. Agora vamos pensar no tipo de colisão. Que tipo de colisão nós temos? Perfeitamente elástica. Então a restituição tem que ser integral. Se eu terei uma restituição integral, então eu vou continuar esse gráfico aqui, ó, até restituir integralmente o que havia antes. Então esse gráfico vai ficar assim, ó, restituindo integralmente o que havia antes.
A distância dele para a pontilhada não era V sobre 3? Então tem que restituir V sobre 3. A mesma coisa vai acontecer com o outro. Ó. Esse gráfico continua até restituir integralmente o que havia lá. Ó. Então seria isso aqui. Ó. A distância desse cara para o centro de massa era 2V sobre 3. Então restitui a mesma coisa. Ó. 2V sobre 3. Pronto. Agora eu já sei as velocidades finais. Então o bloquinho que está sendo representado pelo vermelho, a velocidade final dele é essa. Já dá para saber qual é. Olha só, a linha pontilhada está no V sobre 3. Eu estava aqui no V sobre 3 e subi V sobre 3. Então V sobre 3 mais V sobre 3, que vai dar 2V sobre 3. Então o bloquinho vai para a direita, positivo, com velocidade 2V sobre 3. E a bolinha? Aqui, ó, a linha pontilhada é o V sobre 3. E eu desci 2V sobre 3. Quando eu tenho V sobre 3, que é a linha preta, ó, menos 2V sobre 3, V sobre 3 menos 2V sobre 3 vai dar menos V sobre 3. Então o que eu descobri? Se a velocidade da bolinha ficou negativa, é sinal de que ela voltou. Vamos voltar lá. A bolinha bateu aqui, chegou com uma velocidade e ela volta com 1/3 dessa velocidade. Ela tinha chegado com velocidade V e ela voltou com velocidade V sobre 3. Então ela bateu e voltou com 1/3 da velocidade. Lembra que ela tinha chegado com essa velocidade? Então ela voltou com isso aqui dividido por 3. Tudo bem? Naturalmente ela vai atingir uma altura menor que antes, mas eu quero saber exatamente que altura é essa. Agora então eu vou precisar usar isso? Olha, talvez não. Vamos pensar o seguinte. Na subida, bolinha subindo, eu não vou precisar novamente usar isso aqui, só que agora ela vai trocar a energia cinética por energia potencial. Ela vai perder velocidade e ganhar altura, porque ela está subindo. Então eu poderia pensar assim, ó, a energia potencial que ela vai ganhar, mgh, é igual à energia cinética que ela vai perder, mv ao quadrado sobre 2. Só que esse v, na verdade, agora é v sobre 3, não é isso? Muito bem. Se eu botasse o v, eu chegaria ao h, que seria exatamente o que está aqui. Ó. Eu vou cortar. Eu quero descobrir a altura. Então, essa altura, na verdade, ela vale v ao quadrado sobre 2g. Para você não precisar usar isso aqui, eu posso pensar o seguinte, olha, o g é uma constante da aceleração gravitacional. O 2 é constante, então isso aqui tudo é constante. Se isso aqui tudo é constante, a altura depende da velocidade. E depende como? Com o quadrado. Então vamos comparar a situação inicial com a situação final? O que nós tínhamos na situação inicial? A bolinha, na situação inicial, desceu de uma altura h e chegou com uma velocidade v. Agora ela volta com 1/3 dessa velocidade. E eu quero saber que altura ela vai atingir. Olha só, essa velocidade aqui, pessoal, ela ficou dividida por 3 em relação ao valor inicial. Só que ela está elevada ao quadrado. Então esse 3 vai ao quadrado e vira 9. Como a relação é direta, quando a velocidade divide, a altura também divide. Só que divide por 9, porque esse 3 vai ao quadrado. Então a altura final é h sobre 9. Eu nem precisava usar isso aqui. É claro que eu poderia pegar essa velocidade aqui, substituir, pegar essa velocidade dividido por 3 e substituir aqui, fazer essa conta e eu ia achar a mesma coisa. Só que ia dar um trabalho à toa. Eu pensei em relação de grandezas. A altura depende diretamente do quadrado da velocidade. Então se a velocidade divide, a altura também divide. Só que a velocidade dividiu por 3. 3 ao quadrado 9, a altura divide por 9. Ah, a altura divide por 9? Vamos ver se tem a resposta. Aqui, ó, h sobre 9. Está resolvido. Pessoal, atenção aqui na 18. Dois móveis P e T com massas 15 e 13 kg, respectivamente, movem em sentidos opostos com velocidade 5 metros por segundo e 3 metros por segundo até sofrerem uma colisão unidimensional parcialmente elástica de coeficiente de restrição 3/4. Determine a intensidade de suas velocidades após o choque. Olha o que nós temos, pessoal. Temos aqui dois corpos que estão se movendo em sentidos contrários, tá? Então nós temos aqui, ó, um dos corpos que tem 15 quilos
né? Esse cara tem 15 quilos e ele está se movendo para cá, assim, com velocidade de 5 metros por segundo, e temos um outro corpo que está aqui, sentidos opostos, que ele falou, né? Só que esse cara aqui tem 13 quilos e a velocidade dele está para cá, a velocidade de 3 metros por segundo. Como as velocidades são paralelas, mesma direção, o que eu falei para vocês? Bom, vamos ignorar os vetores e vamos trabalhar com sinal. Então vamos chamar isso aqui de mais 5 e vamos chamar isso aqui de menos 3. Então, para a gente, tudo que vai para a direita é mais, tudo que vai para a esquerda é menos, beleza? Vamos lá, como é que a gente resolve esse problema? Então nós temos aqui mais 5 e menos 3. Vamos representar o gráfico aqui. Deixa eu abrir uma página em branco que vai ficar melhor para a gente resolver. Então vamos representar o gráfico aqui dessa colisão. Para ficar legal, seria isso aqui, ó. Beleza, tá? E o que nós temos em termos de velocidade? Nós temos um cara com velocidade 5. Opa, deixa eu mudar a ferramenta. Aqui. Um cara com velocidade 5 e o outro com velocidade menos 3. Atenção, menos 3. Então tem que estar aqui embaixo do negativo, né? Então essa é a bolinha que estava na esquerda, né? Isso aqui, então, a velocidade está em metro por segundo, isso aqui é tempo. Aí aqui nós temos a velocidade 5 desse cara aqui e temos a velocidade menos 3 desse cara aqui. Qual seria o próximo passo? Velocidade do centro de massa. E como é que calcula a velocidade do centro de massa? Primeiro tem que calcular a quantidade de movimento total do sistema. Então vamos calcular a quantidade de movimento total do sistema antes da colisão. Então vamos lá, o que nós temos? Quantidade de movimento, quantidade de movimento da bolinha A. Massa dela, 15 quilos, velocidade 5, isso deu 75. Quantidade de movimento da bolinha B, massa dela 13, velocidade menos 3, isso deu menos 39. E aí fazendo 75 menos 39, nós teremos 36. Essa é a quantidade de movimento total. Para saber a velocidade do centro de massa, é só fazer quantidade de movimento total, massa total, velocidade do centro de massa. Então fica 36. A massa total, a gente sabe que é 15 mais 13, 28. E a velocidade do centro de massa a gente quer descobrir. Então a velocidade do centro de massa vai ser 36 sobre 28. Dá para simplificar por 4, 9 sobre 7 metros por segundo. Pouco mais do que 1, né? 1 ponto alguma coisa. 9 sobre 7 metros por segundo. Então vamos lá, voltar para o nosso gráfico. Já sabemos então que a velocidade de centro de massa é positiva, né? Achamos um valor positivo. Um pouco maior do que 1, né? 9 sobre 7. Então vamos fazer aquela linha pontilhadinha, né? Que representa a velocidade do centro de massa, lembra? E aqui a gente sabe que o valor é 9 sobre 7. Não vou fazer essa conta porque não vai dar conta exata, aí vai dar conta aproximada, eu vou ter que ficar carregando decimal, não vai dar conta exata no final, então deixa a fraçãozinha que é melhor. Não se assusta com a fração não, a fração é nossa amiga, vai dar tudo certo. Então vamos lá. Antes disso, vamos ver as distâncias de cada um para o centro de massa, isso é muito importante. Então vamos ver essa distância aqui, ó. Como é que eu vejo essa distância? 5 menos 9 sobre 7. Vou fazer aqui nesse cantinho, ó. 5 menos 9 sobre 7. Isso vai dar 7 vezes 5, 35, menos 9, deu 26 sobre 7. Então essa distância aqui, 26 sobre 7. Agora vamos ver a outra distância, ó. Essa distância aqui, ó, seria 9 sobre 7 menos menos 3. Só que menos menos dá mais, né? Então ficaria 9 sobre 7 menos menos 3, que dá mais 3. 7 vezes 3, 21. Com 9 vai dar 30 sobre 7. Então a distância aqui é 30 sobre 7. Vamos ver se está coerente? Esse azul era o mais pesado. E essa distância é menor que essa. Então o centro de massa está mais perto do mais pesado. Beleza, coerente, sem problema. A gente sabe que esses dois gráficos têm que se cruzar sempre na linha pontilhada, independente do tipo de colisão. Não importa o tipo de colisão, sempre tem que cruzar na linha pontilhada. Agora sim, eu tenho que usar o coeficiente de restituição. O coeficiente de restituição, nesse caso, é
3/4. Isso quer dizer que dessas distâncias iniciais até o centro de massa, eu só vou restituir 3/4. Então eu vou continuar esse gráfico, mas não vai voltar a valer isso, vai ser 3/4 disso. E eu vou continuar esse gráfico, mas não vai voltar a valer isso, vai ser 3/4 disso. Então vamos ver quanto é 3/4 de cada uma dessas coisas? Vamos ver primeiro dessa aqui, ó. Dessa aqui. 3/4 de 26/7. Dá para simplificar isso aqui, né? Dá 13, aqui dá 2. Então fica 3 vezes 13, que dá 39, sobre 2 vezes 7, que dá 14. Então 39 sobre 14. E aqui, quanto que dá 3/4 disso aqui? Né? 3/4 do 30 sobre 7. 3/4 vezes 30 sobre 7. Dá para simplificar aqui, isso vira 15, isso vira 2. 3 vezes 15, 45, sobre 2 vezes 7, 14. Então agora vamos fazer a restituição. Olha aqui, ó. Vou continuar esse gráfico até que essa distância seja 3/4 dessa. Então o gráfico vai ficar assim, ó. Até que a distância aqui não vai voltar a valer isso, vai ser 3/4, que eu acabei de ver que é 45 sobre 14. A mesma coisa eu vou fazer com o outro. Vou continuar o gráfico, mas vou restituir 3/4 do que havia aqui. Não vai restituir tudo, vai ser só 3/4 disso. Então o gráfico vai ficar assim, de forma que essa distância aqui, ó, vai ser 3/4, ó, 39 sobre 14. Tá? Então agora eu sei as velocidades finais. Vamos só lembrar quem é quem? Esse cara que tinha 15 kg estava com velocidade 5, é o P, né? E esse cara aqui é o T. Então esse é o P, esse é o T. Então o que eu chamei de azul era o P e o vermelho é o T. Então essa aqui, ó, essa velocidade final é VP, igual, quero saber. E essa velocidade final aqui é VT, igual, quero saber. Como é que eu sei essas velocidades? Olhando para o gráfico. A linha pontilhada é o 9 sobre 7. Então eu estou aqui no 9 sobre 7 e subo 45 sobre 14. Então o que eu tenho aqui em cima é 9 sobre 7 mais 45, 14. Vamos fazer a conta aqui, ó. 9 sobre 7 mais 45 sobre 14. Tirou MMC, aqui deu 2, aqui deu 1. 2 vezes 9, 18. 18 com 45 dá 63. 63 sobre 14. Isso simplifica por 7, né? Simplificando por 7 vai dar 9 sobre 2. Agora sim a conta ficou mole, eu faço a conta. 4,5. Então a velocidade final aqui é 4,5 metros por segundo. Positiva, para a direita. Agora vamos nessa aqui, ó, a azulzinha. Ó, a linha pontilhada é 9 sobre 7, tá? E eu vou descer 39 sobre 14. Eu estou aqui no 9 sobre 7 e desço 39, 14. Então o que eu tenho vai ser 9 sobre 7 menos 39 sobre 14. Tira MMC, aqui dá 2, aqui dá 1. 2 vezes 9 vai dar 18. 18 menos 39 vai dar menos 21 sobre 14. Menos 21 sobre 14, divide isso aí por 7 também, né? Dá menos 3 meios, dá menos 1,5 metros por segundo. Então essa velocidade aqui, ó, menos 1,5. Então essa partícula P, ela volta com velocidade 1,5 e a T vai embora com velocidade 4,5. Então essa aqui vai para a direita 4,5, essa volta com 1,5. Então a T 4,5 e a P 1,5. Então vamos lá, T 4,5, P 1,5. A resposta é essa aqui. Você vai perguntar, mas e os sinais? Ele pede intensidade, ele não quis saber dos sinais, ele pediu só a intensidade. Vamos lá, gente, 19. Em um teste realizado na investigação de um crime, um projétil de massa 20 gramas é disparado horizontalmente contra um saco de areia apoiado em repouso sobre um carrinho que também em repouso está apoiado sobre uma superfície horizontal na qual pode mover-se livre de atrito.
O projétil atravessa o saco perpendicularmente aos eixos das rodas do carrinho e sai com velocidade menor que a inicial, enquanto o sistema formado pelo saco de areia e pelo carrinho, que totaliza 100 kg, sai do repouso com velocidade de módulo V. O gráfico representa a variação da velocidade escalar do projétil em função do tempo nesse teste. Então tem esse gráfico aí, ó, que mostra a variação da velocidade do projétil. Então ele chega ao carrinho aqui com velocidade 500, o carrinho está parado, ele atravessa, vai embora com velocidade 80 e aí o carrinho começa a se movimentar, né? O carrinho tem 100 kg, o projétil tem 20 gramas. E aí nós queremos saber, aqui ó, letra A, o módulo da velocidade em metros por segundo adquirida pelo sistema formado pelo saco de areia e pelo carrinho imediatamente após o saco ter sido atravessado pelo projétil. Então eu quero saber que velocidade esse carrinho ganhou com essa colisão. Com essa colisão, teve uma colisão, né? Só que o projétil atravessou. Quero saber que velocidade esse carrinho ganhou aí nessa história. O que a gente vai fazer, pessoal? Olha só, maneira fácil de resolver essa questão, antes e depois. Então eu vou pensar aqui, ó, antes da colisão, o que nós tínhamos? Antes da colisão, tudo que nós tínhamos era o projétil, mais nada. Então a quantidade de movimento do sistema era só a quantidade de movimento do projétil. O projétil é 20 gramas, então são 0,02 quilos. E ele estava com uma velocidade de 500 metros por segundo. Então aqui, ó, velocidade de 500 metros por segundo, isso dá um total de 10 kg metros por segundo. E depois da colisão, o que nós temos? Depois da colisão, o projétil continua se movimentando, só que agora com velocidade 80. Então, se eu fizer essa conta aqui, 0,02, é 80 mesmo, né? Só para conferir aqui, para a gente não fazer tudo partindo da premissa errada. Deixa eu só dar uma olhada aqui para ver se é 80 mesmo, a velocidade depois da colisão. Eu acho que é isso mesmo, 80. Então a velocidade é 80, para o mesmo lado, então positivo. Se eu fizer essa conta, isso vai dar 1,6, tá? E eu tenho a quantidade de movimento do carrinho, do saco de areia com o carrinho, que tem um total de 100 quilos e vai ter uma velocidade que eu não sei qual é. Bom, eu tenho que igualar o antes e o depois, beleza, mas olha como eu posso fazer isso mais rápido, olha só. O total antes não era 10, então o total depois tem que continuar valendo 10. Para esse total continuar valendo 10, se aqui tem 1,6, aqui só pode ter 8,4. Porque 1,6 mais 8,4 dá 10. Então 100V tem que valer 8,4. Então a velocidade tem que ser 8,4 sobre 100. Isso vai dar 0,084 metros por segundo. Pronto, essa é a resposta da letra A. Então quando ele pergunta na letra A qual a velocidade que o carrinho vai adquirir depois que o projétil atravessa ele, e essa velocidade em metro por segundo, a gente já sabe, 0,084 metros por segundo. Pronto, já resolvemos isso. Só ver se eu também usei a massa certa, 100 kg está certinho. Beleza. Agora, o que nós queremos na letra B? Temos uma letra B aí nessa questão. O que nós queremos na letra B? Na letra B, nós queremos o trabalho em joules realizado pela resultante das forças que atuaram sobre o projétil no intervalo de tempo em que ele atravessou o saco de areia. Então vamos lá, olha só. Trabalho da resultante das forças que atuaram sobre o projétil. Trabalho é força vezes distância. Só que eu não sei a força e não sei a distância, então vamos por outro caminho. Então eu posso pensar o seguinte, trabalho é transformação de energia. E essas forças que atuaram no projétil, o que elas fizeram? Elas tiraram energia cinética do projétil. Então, se eu souber qual a energia cinética inicial, qual a energia cinética final, essa diferença vai ser o trabalho. Então, vamos lá. O que seria a energia cinética inicial desse projétil? A massa dele, 20 gramas, 0,02 quilos. Espera aí que deu problema. Beleza. Então, 0,02 vezes a velocidade dele, que era 500, essa velocidade vai ao quadrado, tudo isso sobre 2. Então, essa energia cinética inicial vai ser igual a 0,02 por 2, dá para simplificar, dá 0,01, e 500 ao quadrado, 500 é 5 vezes 10 ao quadrado, né?
e 0,01 é 1 vezes 10 a menos 2. Então vai ficar aqui 1 vezes 10 a menos 2 e aqui 25 vezes 10 a quarta, já fazendo tudo ao quadrado bonitinho. Então essa energia cinética inicial vai ficar 25 vezes 10 ao quadrado, que é um total de 2.500 joules. Pronto, essa é a energia cinética inicial. E a energia cinética final do projétil? Mesma massa, 0,02, só que a velocidade agora é 80, vai ao quadrado, tudo isso sobre 2. Mais uma vez eu simplifico aqui, 0,01. 80 ao quadrado vai dar 6.400, não é isso? 6.400. 6.400 vezes 0,01 daria 64. 64 joules. É isso, né? 16 vezes 10, então ficaria 8 vezes 10, então seria 16 vezes 10 ao quadrado. É isso mesmo. 8 ao quadrado de 64, tá certinho, 64. Então a gente tinha 2.500 e agora estamos com 64. O trabalho é justamente essa variação. E o que é a variação? Final menos inicial. Então seria 64 menos 2.500. Então vai dar um trabalho de menos 2.436 joules. Esse foi o trabalho realizado e essa é a resposta da letra B. Vamos seguindo, olhei aqui para o videozinho e percebi que estava uma escuridão porque eu não acendi a luz, aí resolvi acender. Vamos lá. Um automóvel trafegava com velocidade constante por uma avenida plana e horizontal quando foi atingido na traseira por outro automóvel que trafegava na mesma direção e sentido, também com velocidade constante. Após a colisão, os automóveis ficaram unidos e passaram a se mover com a mesma velocidade. Sendo E inicial e E final, respectivamente, a soma das energias cinéticas dos automóveis imediatamente antes e imediatamente depois da colisão, e Q inicial e Q final, respectivamente, a soma dos módulos das quantidades de movimento dos automóveis imediatamente antes e imediatamente depois da colisão, pode-se afirmar que, pessoal, colisão em que os corpos ficam juntos, colisão perfeitamente inelástica. Se foi uma colisão sem força externa, conserva a quantidade de movimento. Como a colisão foi inelástica, perda máxima de energia. Então a energia não se conserva, mas a quantidade de movimento se conserva. Então as quantidades de movimento inicial e final são iguais, mas a energia inicial é maior que a final, porque teve uma perda máxima de energia. A resposta está aqui na letra C.